Fala, galera do nosso Coringão, chegando para falar de mais uma vitória do Corinthians, dessa vez de goleada, hein? Quem diria? 4-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. É verdade, é o Botafogo, time que não vem muito bem no campeonato. Mas o Corinthians fez a lição fora de casa, né? A gente costuma falar fez a lição de casa, nesse caso, fez a lição fora de casa, uma vitória importante que mantém ainda o Corinthians com alguma chance de classificação. Já praticamente elimina a chance de rebaixamento, né? E agora começa a sonhar com classificação à próxima fase do Paulistão. Eu vou falar disso e da minha projeção também, o que eu acho que vai acontecer daqui para frente, com a projeção já para o clássico contra o Palmeiras no fim de semana. É isso aí, vamos falar do nosso Coringão. É isso, vitória do Corinthians, mais uma, sobre o segundo jogo, sob o comando de Antônio Oliveira, o segundo jogo sob o comando de Antônio Oliveira, o português, que parece que chegou e já mudou a cara desse time, né? A gente já percebe um time mais organizado, percebe um time também mais brigador, né? Mais competitivo, principalmente sem a bola, o que a gente não via com o Mano Menezes. Parece até que com o Mano Menezes não ia mais da liga mesmo, os jogadores estavam desmotivados, aí vão falar, pô, mas jogador que joga no Corinthians desmotivado? Mas, gente, é futebol. Futebol é assim, infelizmente, não tinha mais motivação de muitos dos jogadores. O episódio com o Yuri Alberto contribuiu ainda mais para que o clima ficasse muito pesado e a queda do Mano foi acertada, assim. A diretoria acertou em demitir, né, ainda que agora tenha que pagar uma multa, que o valor finalmente chegou, cerca de 13 milhões de reais, com uma entrada em mais 13 parcelas, se não me engano, e o Corinthians agora com um novo comando do Antônio Oliveira, o português, o time realmente deu uma melhorada boa. Você percebe um time mais organizado, como eu falei, mais brigador e mais competitivo, principalmente sem a bola, né? O Corinthians sem a bola, você vê os jogadores brigando a todo momento para recuperar essa bola e fazer uma transição rápida, né? O que não acontecia também com os times de Mano Menezes, com os jogos, né, sob o comando do Mano Menezes. É verdade também que o Yuri Alberto, você percebe o Yuri jogando como ele jogava no Internacional e foi, né, o tipo de jogo que fez o Yuri Alberto ser até vendido para o exterior, depois volta, é aquele jogo em que o Yuri fica ali na linha da defesa adversária, ele fica ali só esperando uma bola para receber essa bola em profundidade, e aí ele faz o que ele tem de melhor, saindo cara a cara com o goleiro em velocidade, a finalização, e o gol do Yuri foi o que aconteceu no quarto gol, o gol que já praticamente o jogo já estava resolvido, e ele colocou ali uma pá de cal. A gente vê o zagueiro, né, recuando, muita gente até com certa maldade, né, falando que o zagueiro deixou o Yuri sozinho, pensou que ele ia perder o gol, mas na verdade o zagueiro ele recua, porque se ele vai em cima do Yuri e dá o bote, o Yuri ia cruzar para dentro da área, onde tinha outro jogador do Corinthians livre, não lembro quem era agora, mas provavelmente o gol iria sair de qualquer maneira. A verdade também é que o Yuri teve uma calma, né? Manteve a calma para fazer a finalização correta e fazer o gol, porque em outros tempos, Yuri Alberto perderia aquele gol. Muita gente sabe disso. E não, Yuri Alberto com tranquilidade fez o gol, que já é o terceiro dele no Paulista, né? Só contar, 3 gols contra o Novo Horizontino, contra a Portuguesa, e esse gol de ontem contra o Botafogo, ou seja, Yuri Alberto recuperando o seu bom futebol com o comando do Antônio Oliveira, que deu confiança para o jogador, e isso é muito importante. O Wesley, né, um jogador que todo mundo sabe da qualidade do 1 contra 1, e ele está mais confiante e está mais preciso nas finalizações, tanto que fez um golaço, né, aquela jogada em que ele até toma uma falta ali, né, poderia até ser um pênalti, acho até que não seria, mas ele não desiste da jogada, levanta, faz o corte, bate firme e faz ali, se eu não me engano, o gol que ele faz já era o terceiro gol, né? O terceiro gol do Corinthians foi o gol do Wesley, ou seja, mostra uma capacidade de finalização melhor do que ele já tinha sob o comando do Mano Menezes e mesmo antes do Mano Menezes. O Wesley é um garoto, 18 anos apenas, né? É uma joia que tem que ser muito bem trabalhada. Espero que ele continue no Corinthians
durante toda a temporada. E se vier alguma proposta, que o Augusto Melo saiba analisar, como ele disse, e não venda por migalhas essa joia chamada Wesley. Mas vamos falar agora dos outros jogadores. Vamos analisar o time de um modo geral. Uma pitadinha rápida, hein? Esse vídeo aqui é uma pitadinha rápida sobre o jogo de ontem. O Cássio, mal nas saídas de bola, principalmente com o pé, mas a gente tem que dar um desconto pro Cássio, porque o gramado ontem, horrível, né? Horrível, não tem condição, e o Cássio teve muita dificuldade. Gustavo Henrique, vou falar do Gustavo Henrique antes de falar dos laterais, hein? Gustavo Henrique, perdão, para mim foi uma estreia boa. Primeiro jogo do Gustavo Henrique com a camisa do Corinthians, com um companheiro que ele não conhecia, treinou, talvez fez um treino só ao lado do Félix Torres, e o Gustavo Henrique, para mim, uma boa estreia, não comprometeu, também não foi uma estreia exuberante, né? Mas não comprometeu. Félix Torres, uma tranquilidade absurda, impressionante. E o mais importante que eu vejo no Félix Torres é que vocês podem perceber, quando ele desarma alguém, né? Quando ele desarma algum jogador, ou quando ele domina, né, e sai com a bola, dificilmente ele recua para o Cássio. Vocês podem ver que ele, com tranquilidade, ele faz passe entre linhas, né? Seja até atravessando, às vezes até uma jogada perigosa que ele fez ontem, mas muitas vezes o passe vertical, já buscando o jogador de meio campo ou o jogador de ataque do Corinthians, e isso é muito legal. A gente vê do Félix Torres, ele não fica só recuando a bola para o cara, o que a gente via muito no Corinthians ano passado, né? Realmente a gente ficava impressionante como a gente ficava nervoso vendo esse tipo de lance. E agora não, você vê que o Félix Torres ele tenta sempre o passe vertical, ou no máximo lateral, mas buscando um jogador de meio campo. Então um bom jogo do Félix Torres ontem, na minha opinião. O Léo Maná substituiu o Fagner, que não pôde atuar, e não comprometeu, acho que com até uma certa personalidade, mas ainda é muito cedo para falar do Léo Maná para ser, por exemplo, o titular da posição. Acho que o Fagner volta no próximo jogo e deve ser o titular, porque tem mais experiência, é um jogador mais rodado, principalmente num clássico contra o Palmeiras. Acho que o Fagner vai ser muito importante. Aí vem um problema, lateral esquerda, né? O Corinthians não tem lateral esquerdo. Diego Palacios machucado, o Hugo não agradou o Antônio Oliveira, assim como não agradou a torcida até o momento, e aí ele está improvisando o Caetano, que é zagueiro, jogando ali pelo lado esquerdo. Mas o Caetano, a gente tem que dar um desconto também, porque ele não é lateral esquerdo. Erros bobos, né? Ontem teve uma jogada em que ele perde a bola tentando fazer um drible, o Corinthians quase toma o gol, mas o Caetano não é o lateral esquerdo que o Corinthians precisa. Se o Antônio Oliveira quiser jogar com 3 zagueiros, ele vai precisar de um zagueiro para jogar ao lado de Torres e Gustavo Henrique. Então não é o Caetano. Então o Corinthians precisa de um lateral esquerdo urgentemente, porque não dá para confiar no Hugo, infelizmente. Essa contratação parece que até o momento não vai dar certo no Corinthians. Talvez, quem sabe, durante a temporada ele melhore, evolua, mas se não acontecer isso, e o Antônio Oliveira já percebeu, o Corinthians vai ter que contratar um lateral esquerdo. Não sei se está atrás neste momento, né? Muita gente fala do Riquelme do Cuiabá, que o Antônio Oliveira teria pedido o Riquelme, mas até o momento não se tem essa confirmação. No final do vídeo eu vou falar das contratações que são próximas de chegar, inclusive um novo nome, hein? Um zagueiro que pode estar fechando com o Corinthians a qualquer momento. Vamos para o meio campo. Ranieri, seguro, né? Mais uma vez, mas eu começo a perceber ali um quê de como que eu vou dizer? Falta a palavra. Mas o Ranieri precisa dar uma segurada. Ontem também. Bola que ele poderia tocar de lado, poderia lançar, poderia dar chutão, jogar para fora, ele tentou driblar, o Corinthians perde a bola e quase sai um gol do Botafogo. Ranieri, muito bom jogador, mas precisa segurar um pouquinho a empolgação, né? Eu ouvi alguém falar, eu não lembro se foi o Preston na Rádio Bandeirantes, que toda a bola que o Ranieri, por exemplo, tira para escanteio, para lateral, ele comemora, né? Até comparando com o que o Rony fazia quando jogava no Corinthians, porque, jogando para a torcida, né? Essa que é a verdade. Então, o Ranieri tem que dar uma segurada. Jogar para a torcida é legal, mas toda hora também não é legal. Então, o Ranieri também precisa se controlar aí, porque tentou sair jogando algumas vezes e perdia a bola e comprometia ali a defesa corintiana lá atrás. Mas um bom jogo do Ranieri. No geral, fez um bom jogo
e mostra que foi até o momento, para mim, pelo menos, a melhor contratação da gestão Augusto Melo. Aí você vai para o meio campo, o Michael fez uma boa partida, né? O Michael jogando mais adiantado, quase como um meia pela esquerda, tanto que ele entrou na área, pisou na área, o Michael, ele faz o cruzamento para o gol do Romero, o segundo gol, né, já do Romero, e fez uma boa partida, na minha opinião. O Michael parece que também é um desses jogadores que começa a recuperar o seu futebol. Aí a gente vai para o Garro, não precisa falar muito do Garro, né? O Garro é diferenciado, é um jogador realmente de muita qualidade, um toque de bola, uma visão de jogo. E vou falar, não jogou muito bem ontem, não, mas mesmo não jogando muito bem, o Garro mostra que tem qualidade e que essa qualidade do Garro vai ser muito importante para o restante da temporada. E ainda neste Campeonato Paulista, o Garro vai ajudar muito o Corinthians a conseguir, quem sabe, a classificação e depois, quem sabe, mata-mata indo para uma semifinal e talvez até para uma final. E quem sabe até, por que não, o Corinthians sonhe com o título, né? Mas antes de falar disso, porque até está no título do vídeo, por que não sonhar com o título? Dá para sonhar com o título? Eu vou falar no final do vídeo também se dá ou não para sonhar com o título e por que talvez dê. Vamos falar disso no final do vídeo. Mas antes, vamos falar do ataque corintiano, que ontem foi o grande destaque, né? O Wesley pelo lado esquerdo, no 1 contra 1, excepcional. Que joia, Wesley. Que jogador está se tornando o Wesley. Tem muito futuro esse garoto de apenas 18 anos. Aí você vai para a direita, tem o Romero que muita gente critica, muita gente gosta, mas a verdade é que o Romero é impressionante. Ele tem estrela. E ontem ele teve estrela no primeiro gol, bola que espirra e sobra exatamente para ele, ele de cabeça ali no meio, parecendo como se fosse um peixinho, mas encobre todos os jogadores do Botafogo e faz o gol. Depois faz o segundo gol, porque estava dentro da área, na jogada no cruzamento do Michael, uma bola que veio de uma cobrança de lateral, e ele estava dentro da área e conferiu. Até esse momento o Yuri Alberto não tinha feito nenhuma finalização, não tinha jogado bem, não tinha tocado quase na bola, e aí vem o Yuri Alberto, já tudo bem com o jogo praticamente resolvido, 3-1, mas ele recebe uma bola em profundidade, que é o seu forte, era o seu forte no Internacional, e o Yuri Alberto recebe essa bola em profundidade, sozinho, cara a cara com o goleiro, o zagueiro recua, meio que, pô, vamos ver, talvez ele perca o gol. Não, não é isso. A gente falou isso. Na verdade, se o zagueiro dá o bote, o Yuri provavelmente cruzaria essa bola para outro jogador do Corinthians dentro da área. Mas a questão é que o Yuri teve a tranquilidade para ajeitar, levantar a cabeça, ver onde o goleiro estava e finalizar com muita precisão, marcando ali o 4º gol do Corinthians, praticamente fechando o placar e garantindo a vitória de goleada do Corinthians sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, destaque para os atacantes do Corinthians, Wesley, Romero e Yuri Alberto. E agora a gente vai falar dos reforços, porque esse time que está jogando agora ainda vai ter muitos reforços chegando ainda até sexta-feira, até amanhã, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, quinta-feira, até amanhã, provavelmente o Corinthians já vai ter anunciado o Mateuzinho, o lateral direito, Matheus França, né? Como ele quer ser chamado, lateral direito que está vindo do Flamengo. O Igor Coronado deve chegar na sexta-feira para assinar contrato, válido por 2 temporadas. O meia que vai jogar, na minha opinião, ao lado do Rodrigo Garro. Acho que nesse caso, se o Antônio Oliveira for tirar alguém, ele tira o Rojas do time, né? Eu tentaria jogar com os 3. Eu já tentaria jogar com os 3, acho que dá. Acho que se o Antônio Oliveira quiser, faz um 4-2-3-1 ali, como jogava o Jorge Jesus no Flamengo de 2019. Coloca Raniel e Michael de volantes, coloca o Rojas aberto na direita, coloca o Garro centralizado e coloca o Coronado na esquerda. E eles podem até revezar, porque são jogadores de qualidade. E aí tem o Yuri Alberto na frente, eu deixo o Yuri Alberto para ser esse né, o centroavante, nesse 4-2-3-1, a linha defensiva continuaria ali com o Cássio, o Fagner na direita, Torres e Gustavo Henrique, e na esquerda, aí é o grande problema, o Corinthians não tem um lateral esquerdo que possa dar essa consistência. No caso de um 4-2-3-1, até o Hugo se encaixaria melhor para ser esse jogador, né? Para ser aquele lateral que não suba tanto e que dê uma consistência mais defensiva. Mas se não tiver, ele vai improvisar o Caetano e o Caetano vai ser esse jogador.
E aí ele até pode trabalhar a saída de 3 já com 3 zagueiros, porque o Caetano é zagueiro, talvez ele faça isso. E aí, durante os jogos, ele pode fazer uma variação tática, né? Ele pode mudar para o 4-1-4-1, o Michael sairia do segundo volante para ser um dos homens do meio campo ali ao lado do Garro e do Coronado, né? Ele poderia fazer um 4-1-4-1, 4-1-4-1 com o Ranieri à frente da zaga, com o Rojas, o Garro e o Coronado, aliás, o Coronado e o Michael com o Coronado na esquerda, ele pode fazer essa alteração e mantendo o 1 sendo o Yuri Alberto. Ele pode jogar também no 3-5-2, não sei se ele vai fazer isso. Eu não gosto do 3-5-2, porque acho que é um esquema que necessita de muito entrosamento, de muito mais treinamento, mas ele pode, se ele quiser, ainda mais se o Corinthians trouxer um zagueiro, que eu vou falar daqui a pouquinho. O Corinthians está tentando um zagueiro, o nome dele, Kaká, do Atlético Paranaense, jogador que está emprestado de um time japonês, que agora me foge o nome, e que o Atlético Paranaense, para ficar com o jogador em definitivo, teria que fazer com que o Kaká jogasse mais 13 partidas para poder ter a prioridade de compra. Parece que o Atlético Paranaense não quer, e o Corinthians está de olho e já está fazendo uma proposta, parece que já tem proposta na mesa para o time japonês, para o Kaká ser o zagueiro do Corinthians ainda neste Campeonato Paulista. Se não der tempo para jogar a primeira fase, o Corinthians classificando, ele jogaria o mata-mata. Então o Corinthians tem, vamos lá, contratações. Igor Coronado, para assinar, praticamente fechado. Mateuzinho também chegando. Aí tem Pedro Henrique, esqueci do Pedro Henrique, o atacante, praticamente fechado também, já está em São Paulo, inclusive, já está no CT Doutor Joaquim Grava, inclusive a informação que eu recebi agora há pouco. Tanto o Pedro Henrique quanto o Mateuzinho já estão no CT Doutor Joaquim Grava para realizar exames médicos e assinarem com o Corinthians. Pedro Henrique está chegando, 33 anos. Não é um jogador jovem, muita gente falando, pô, mas o Augusto Melo prometeu apenas jogadores jovens. Gente, é futebol. O mercado é difícil. E o Pedro Henrique, eu lembro de alguns jogos dele no Internacional e eu gostei do que eu vi do Pedro Henrique. Esse eu posso falar porque eu vi alguns jogos do Brasileiro, principalmente, se eu não me engano, do Brasileiro de 2022, e o Pedro Henrique, para mim, é um bom jogador, é experiente, bate pênalti. O Corinthians precisa de jogador que saiba bater pênalti, que pegue a bola e chame a responsabilidade, e o Pedro Henrique acho que pode ajudar. Ainda que não seja para ser o titular, né? Porque para mim o Wesley é que vai ser o titular jogando ali pela esquerda, mas o Pedro Henrique, ele também joga pela direita e também joga de centroavante. Então é um jogador polivalente. Então acredito que é uma boa contratação, sim. E para quem está contratando jogadores, somente jogadores abaixo de 30 anos, ele e o Coronado seriam os únicos contratados até o momento acima de 30 anos. E, gente, 31 anos, 33 anos, não é jogador velho. Você pode falar um jogador velho, né, sem querer desrespeitar, sem usar o termo pejorativo. 33 anos, tranquilo, 31 anos também. Agora, se fosse um jogador de 36, 37, 38, aí eu concordo. Mas 33 anos, ainda mais um jogador que parece que se cuida, tem um biotipo físico muito bom, acho que o Corinthians acerta também na contratação do Pedro Henrique. Claro, dizer que vai dar certo ou não, a gente não sabe. Só vendo dentro de campo. Nem todas as contratações que o Augusto Melo fez vão dar certo, né? Curiosidade ou não, né? Por ironia do destino ou não, a única até o momento que parece que não vai dar certo, parece, porque ainda pode se recuperar, é o Hugo, que foi contratado da gestão anterior do Duílio Monteiro Alves. É isso. Corinthians com Kaká chegando, o zagueiro do Atlético Paranaense, se der tudo certo, se confirmar, vai ser o zagueiro. 24 anos, hein? Esse já mais jovem. 24 anos, o zagueiro Kaká. Esse eu confesso que não lembro nada do jogador. Não posso dizer se é bom, se é ruim, mas é um jogador jovem, né? Espero que o Cifute, que faz um trabalho de análise ali, de dados, né, de números, possa ter analisado muito bem esse jogador e espero que ele venha para ser um dos zagueiros que vai compor o elenco, que vai ajudar o Corinthians na temporada. Não seria o zagueiro que eu iria atrás, mas eu tenho que confiar um pouco no trabalho da diretoria, no trabalho do Cifute. Vamos aguardar. Pedro Henrique, nome para mim muito bom. Coronado nem se fala, não importa se ele joga na Liga Saudita, porque a gente vê que quem entende um pouquinho, né, um pouquinho só de bola, quando você vê um jogador, mesmo que por vídeo, alguns lances, você assiste um jogo, você percebe quando o cara tem qualidade. E dá para perceber que o Coronado
tem muita, mas muita qualidade. E ao lado de jogadores de qualidade, como o Garro, o Rojas, que parece que vai recuperar também o seu futebol, acredito que o Corinthians tem tudo para montar um belo elenco e principalmente um belo time titular para bater de frente com os outros times do Campeonato Paulista, principalmente, né? O Palmeiras, o São Paulo, o Santos, que incrivelmente está com a melhor campanha do campeonato, mas para mim não tem um elenco superior ao do Corinthians. Ah, mas ganhou do Corinthians. Ganhou do Corinthians porque o Corinthians ainda atrasado em sua montagem de elenco, na sua reconstrução, e aí é óbvio, né, que isso iria acontecer, era um resultado até mais justo, né, mais esperado, vamos dizer assim, na Vila Belmiro, o Santos jogando em casa, e mesmo assim ganhou apenas de 1-0. Não foi um passeio do Santos. Então, se caso acontecer, né, porque pode acontecer, Santos e Corinthians podem se encontrar no campeonato ainda, numa semifinal, por exemplo. Se o Santos mantiver a melhor campanha e o Corinthians passando para as quartas, aí passando pelas quartas na semifinal, provavelmente o Corinthians deve ter a quarta campanha. E aí eles se enfrentariam numa semifinal com São Paulo e Palmeiras na outra semifinal, caso todos os grandes se classifiquem às semifinais do Paulistão. Então o Corinthians começa a mostrar que tem alguma chance, sim, de chegar mais longe nesse campeonato. Vai depender da classificação. Se classificar, não vou dizer aqui, se classificar ninguém segura. O torcedor fala isso, mas aqui eu estou como radialista, como jornalista. Corinthians chegando numa fase de mata-mata, ele cresce. E cresce muito. E aí o Corinthians tem chance. E aí, para finalizar, vou falar por que o Corinthians tem chance. Dá para sonhar com o título? Dá para sonhar. Mas vamos ter que aguardar alguns jogos ainda. Por quê? Em 2001, o Corinthians veio de uma arrancada sensacional para o título. Quem lembra, quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar. O Corinthians chegou a frequentar até a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista de 2001. É aquele time que tinha Everton, o Everton Barata, né? Eu chamo de Everton Barata, o Everton. Tinha o Ricardinho, tinha o Marcelinho. Era um time... tinha o Gil, né, na ponta esquerda, né? Lembra muito o estilo do Wesley, né, driblador e rápido. E aquele time chegou a frequentar a zona de rebaixamento. E aí trocou o treinador, veio o Vanderlei Luxemburgo e o Corinthians deu uma arrancada. Foram 10 vitórias seguidas na temporada, no caso, né, no primeiro semestre, sendo 7 vitórias seguidas no Campeonato Paulista. Entre essas vitórias, por coincidência, um 5-1 em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. E aí depois o Corinthians se classificou, pegou o Santos na semifinal, olha só, mais uma coincidência que pode se repetir. Pegou o Santos na semifinal, e nas semifinais, aí não precisa nem lembrar, né? Não precisa nem lembrar muito. Quem lembra, né? Daquele jogo onde o Ricardinho faz o gol no finalzinho, né? A jogada do Gil, o André Luiz passa batido, vai parar lá nas placas de publicidade, o Gil rola para trás, o Marcelinho faz o corta-luz, e o Ricardinho de chapa, né? De chapa, de perna esquerda, no canto direito, meia altura ali do Fábio Costa, que não conseguiu pegar, e o Corinthians no último lance do jogo, 47-50, o jogo iria até 48, o Ricardinho praticamente derruba o Morumbi, quase que vai abaixo o Morumbi com aquele gol, e o Corinthians vai para a final, aí depois pega quem na final? O Botafogo de Ribeirão Preto, e o Corinthians passeia em cima do Botafogo, é campeão até com certa facilidade, se eu não me engano, com 3-0 já logo no primeiro jogo, ou no segundo, né? Eu sei que o Corinthians ganha um e empata o outro, e ganha o título de 2001 em cima do próprio Botafogo de Ribeirão Preto, que ele goleou na primeira fase. Foi uma arrancada espetacular. E por que não acreditar que isso possa se repetir? É o Corinthians. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. É isso. Corinthians chegando, hein? Vamos aguardar. Eu me encontro com vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Tchau.